colocar aí pessoas na sua vida, no seu caminho para lhe ajudar nisso. Mas você não pode abrir mão de um princípio fundamental. Quem tem essa sabedoria para te dar é Deus e ninguém mais. Amados, olha, eu não posso como pastor deixar de ensinar vocês isso. É importante que a gente entenda que essa sabedoria está em Deus. E Tiago quer tanto que a gente entenda isso, que ele diz algumas coisas sobre esse Deus a quem servimos. Olha o que ele diz. Para você não ter medo e ter dúvida, ele diz assim: peça a Deus que a todos dá liberalmente. Essa é uma expressão maravilhosa. Ele está dizendo assim: Deus é generoso. Deus não paga a conta sem dar gorjeta. Deus está interessadíssimo em abençoar você e a mim com essa sabedoria que a gente tanto precisa. Deus não é sovina, mão fechada. Ele não contabiliza as bênçãos dele em termos de sabedoria sempre por baixo. Não. Você pediu aí um copo d'água, ele te dá logo uma cachoeira. Você pediu uma chuvinha para molhar a terra, ele manda uma tempestade. A ideia aqui é de alguém que está generosamente à disposição da nossa súplica. E para a gente não ter dúvida, ele completa: peça a Deus que a todos, sem exceção, não tem exceção, não é, não, o pastor Hércules pode receber, já a irmã Elaine, com ela vai ser complicado eu dar sabedoria, porque a minha cota de sabedoria está terminando, e falta só um pouquinho lá na garrafa, e não vai dar para todo mundo. Não é um problema só de generosidade, mas também de, ele vai contemplar todo mundo que pedir. Não tenha medo, a reserva dele supre todos nós. Você pode tirar e tirar e tirar da despensa, é como galinhas dos ovos de ouro, tem sempre mais para ser oferecido. E ele termina dizendo que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera. Essa é uma expressão esquisita para a gente, mas é o seguinte, que Deus não vai rejeitar essa súplica. Ele garante para nós que Ele nos concederá. E ele termina: e ser-lhe-á concedida. Mas eu não sei por que a gente não faz isso. Você precisa de mais argumentos do que esse? Deus está interessadíssimo em que você seja sábio nos teus caminhos. Ele tem interesse pessoal em lhe conceder essa sabedoria. Sabe o que significa, amado? Que não há motivo algum em Deus para que a gente não procure nele essa sabedoria. Quando a gente não faz, o motivo está em nós. Nosso orgulho, na nossa vaidade, né? Na nossa tendência de achar que podemos resolver o problema por conta própria. Não preciso de ninguém, é comigo mesmo. Agora vai. Não, amado. A prova veio e Deus espera que você o procure, para que Ele lhe dê sabedoria para enfrentá-la. Discernimento. Deus é um Pai que está interessadíssimo que todos nós sejamos muito sábios no nosso dia a dia. E para isso, precisamos pedir a Ele sabedoria. Agora há uma terceira afirmação do apóstolo. Está passando pela prova ou está se preparando para ela? Peça sabedoria. Peça a Deus. Agora não se engane. Peça a Deus com fé. E é esse o ponto importante aqui para a gente. Ele diz assim: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Agora o verso 6, 7 e 8 precisa ser entendido por nós também. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa.
homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Ah, mas aqui está o nosso problema. Primeiro, a gente não pede. Segundo, quando a gente pede de maneira errada. Não há aqui no texto a ideia de que não existe uma exigência básica a ser observada. Exige sim. Você quer sabedoria? Ótimo. Peça sabedoria. Peça ela a Deus. Agora não esquece um detalhe importante. Faz isso com fé. E ele faz um contraste interessante aqui. Ele diz que quem pede com fé, em nada duvida. Eu sei que a dúvida pode ser uma aliada da fé. A gente tem um caso clássico da Bíblia disso, né? Tomé era um homem que duvidou, mas creu. A dúvida dele levou ele para perto de Cristo. E às vezes eu acho que isso é muito interessante na Bíblia. A dúvida às vezes ajuda a gente a ter mais fé. É verdade. Mas há momentos em que a dúvida atrapalha um bocado. Ele está dizendo o seguinte: se você quer sabedoria, pede para Deus. Agora faz isso crendo, confiando que Ele é capaz e suficiente de lhe conceder essa sabedoria. E ele fala de duas situações que ajudam a gente a entender o que essa fé não é. Ele fala de ondas do mar sendo agitadas e impelidas pelo vento. Você já foi na praia? Sei que hoje é um domingo daqueles para não ir na praia, porque é dia do Senhor, né? Amanhã você pode ir na praia. Então, se você já foi na praia, e todos nós já fomos, a gente sabe desse movimento periódico, repetitivo das ondas do mar. Elas sobem e descem. Numa hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo. Uma hora vem com todo o otimismo, outra hora está num pessimismo absoluto. Uma hora ela está cheia de vida e outra hora parece que morreu. Uma hora ela está empolgadíssima, depois está, ó vida, ó céus, né? A onda do mar lembra pra gente essa inconstância. Você conhece crentes assim? Conhece crentes que de vez em quando eles estão, agora vai, depois não vai nada assim. Hoje vai, hoje acontece. Aí no domingo seguinte, papai, tá tão duro o negócio. Você conhece gente que numa hora tá com todo o gás, no instante seguinte parece que foi atropelado por um caminhão. Essa inconstância, amados, é uma coisa que, para usar uma expressão aqui bem apropriada, irrita o nosso Deus. Eu conheço crentes assim, nunca se firmam em nada, nunca se fixam a coisa alguma. Parece um monte de onda do mar, né? Você não sabe o que espera dele. Tiago está dizendo, se você se aproximar de Deus dessa maneira, não está fazendo a coisa certa. Mas ele diz uma outra coisa, que além de se parecer com a onda do mar, a fé que dá lugar à dúvida, diz ele no verso 8, é também um homem de ânimo dobre. Essa ideia aqui de homem dobre, ânimo dobre, uma palavra que a gente não usa muito no nosso vocabulário, é um corpo que tem duas personalidades. Eu tentei ficar elaborando uma figura, mas é uma espécie de um crente esquizofrênico, né? De vez em quando ele é alguém muito firme, e na outra ele já é um sujeito que não quer nada com nada. De que a alma dele, a vida dele é dividida. Ele nunca acerta alvo nenhum, porque nunca sabe com quem vai ficar o rifle. Se com aquele que é animado, com aquele que é cabisbaixo. É um sujeito que é sempre inconstante nas suas decisões. Alguém que nunca tem muito claro o que tem que ser feito. Ele é um homem dobre. Parece
que você encontra ele, liga para ele um dia, ele diz: oh, que bom que você me ligou, tá tudo bem, maravilha. Aí você desliga o telefone e liga no instante seguinte: quem é você? Tá falando comigo por quê? Né? O sujeito, você nunca sabe como ele vai reagir. Essa inconstância é muito parecida com aquilo que a gente faz quando se aproxima de Deus com fé e cheio de dúvida. Tiago está dizendo: se você quer pedir a Deus sabedoria, faça isso com fé, amado. Confiando e crendo que Deus é poderoso, capaz, suficiente para contemplar as suas necessidades. Olha, e ele termina dizendo o seguinte: que quem é dobre, quem é como a onda do mar, colhe dois resultados imediatos na vida dele. Olha só que afirmação categórica no verso 7. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Deixa eu usar uma expressão que eu usava na minha infância. Sabe o que você vai arrumar se pedir a Deus sabedoria com dúvida? Neca de pitibiriba. Nada. Ele não vai te dar coisa alguma. Talvez não seja esse o seu problema, amado. Eu estou pedindo, Senhor, mas o Senhor não me responde. É mesmo? Está faltando um pouquinho de fé nessa história, não, amado? Deus não responde. Ele diz, o texto diz para a gente: Deus não dará coisa alguma. Coisa alguma. Tem gente por aí que pensa assim: mas Deus não responde oração? Não. A oração que pede sabedoria sem fé, recebe como resposta de Deus silêncio. Nem não, porque ele não vai nem dar o trabalho de dizer não. Coisa alguma é que significa nem o não será dado. É importante isso, amados, que a gente entenda. A sabedoria está à nossa disposição, mas a gente tem que pedir ela com fé. E ele termina dizendo o seguinte: não apenas ele não responderá, não dará resposta a essa súplica, como também diz o verso 8: homem de ânimo dobre. E o texto completa: inconstante em todos os seus caminhos. Sabe o que ele vai coletar também? Inconstância. Ele vai viver uma vida sempre de maneira inconstante. Nunca vai aprender a ser maduro, nunca vai aprender a crescer espiritualmente, nunca vai estar pronto para a próxima prova. Ele sempre é derrubado, sempre está caído, sempre está cabisbaixo. Ele nunca encontra força para continuar caminhando. Ele sempre muda de acordo com as circunstâncias. Ele não aprendeu ainda a se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Ele é alguém inconstante. Olha, mas deixa eu dizer uma coisa para terminar o sermão. Não precisa ser assim. Você não precisa viver dessa maneira. As provas virão. Eu não quero nem me deter nisso. Elas virão. O que você precisa entender essa manhã é que agora é hora de pedir sabedoria a Deus. Pedir que Ele de fato nos dê discernimento espiritual. Mas olha, não se engane. Faça isso com alguém que crê de verdade que Ele é suficiente para dar a cada um de nós o que é necessário em termos de sabedoria para enfrentar cada uma das provas que temos diante de nós. Você não precisa ser dobre nem onda do mar. Basta que você entenda que Deus espera ouvir a sua súplica como alguém que crê, confia e descansa em sua palavra. E eu lhe garanto, amado, a sabedoria trará segurança, tranquilidade e falta de temor do mal. Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor. Pai, ajuda-nos, Senhor, na pequenez da nossa fé. Se dúvidas e incertezas têm assolado o nosso coração,
se temos tido falta de sabedoria em nosso caminhar, nós te imploramos nessa manhã, que teu Espírito, que habita em nós, nos conceda discernimento espiritual. Nós cremos no que a tua palavra nos ensinou, que aquele que pede com fé, o Senhor dá liberalmente, e de fato, não menospreza, não se torna indiferente a nossa súplica. Ah, Senhor, vem e contempla a necessidade do nosso coração. Há irmãos entre nós que estão atravessando provas duras, difíceis. Nós não sabemos o que temos a experimentar no futuro próximo. Por isso, Pai, te imploramos nessa hora, dá-nos mais e mais da sabedoria do Senhor. Contempla a necessidade e a vida de cada um dos teus servos. É o que eu te imploro, agradecido pela exposição da tua palavra ao nosso coração. E em nome de Jesus.